A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo, tudo bom? Então vamos para mais um vídeo. Que Papai do Céu nos abençoe, que o Espírito Santo nos dê entendimento para pronunciar a sua palavra de maneira aprazível ao Senhor, né? E que nos conduza aí no nosso estudo, tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos lá para mais um estudo aí da carta de Hebreus, né? Vamos lá. Ok, peraí. Hebreus, capítulo 9. Ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um tabernáculo terreno. Foi levantado um tabernáculo. Na parte da frente, chamado Lugar Santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os Tábuas da lei do Antigo que Testamento. com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito Querubim da dessas guarda, coisas não os cabe anjos. agora falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, Só o sumo sacerdote, hein? e nunca sem Uma vez apresentar por o ano. sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando ilustração. que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Até o tempo da nova ordem, Veio como tá vendo? sacerdote dos benefícios agora Você escuta isso nas igrejas aí de pedra? Mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem. Não Isto feito é, pelo homem, não ó, pertencente pelo homem. a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, Ó, mas pelo seu era próprio só sombra. sangue, ele entrou no Santo dos Santos de Pelo uma seu vez por sangue. todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, mediador de uma nova aliança. Recebam a promessa da herança eterna, Promessa visto que da ele aliança morreu eterna. como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso depois de da morte do uma vez que testador. nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Olha aí, o que eu estou falando, ó? Quando eu falo, os religiosos se escandalizam quando eu falo isso, ó. O que ele quis dizer aí? Para bom entendedor, minha palavra basta, né, irmãos? Então, se você é sincero de coração e não é um religioso, e entende a Bíblia sem religiosidade, você não pode negar o que está escrito aqui. O Mateus não é Novo Testamento, porque o testador está vivo. O que ele acabou de falar? O testador está vivo. A aliança só vai ter valor depois da morte do testador. Então, Jesus veio para cumprir a lei. Então, Mateus, Marcos, João e Lucas ainda é época da lei. Por isso que Jesus falou assim os fariseus, ele dá o dízimo do hortelã, do cominho e do coentro. Certo? Porque era a época da lei. E Jesus também deu oferta, deu lá o dízimo dele, né? Porque era a época da lei e ele veio para cumprir a lei no nosso lugar. O que acontece? Depois que Cristo morre e ressuscita, aí entra em vigor a nova aliança. Aí vem Pedro, Paulo, todos os apóstolos escrevendo as suas cartas, que é a doutrina para a igreja.
que é a nova aliança. Depois do dia de Pentecostes, em Atos 2, que é formada a igreja, que o Espírito Santo desce e forma o membro do corpo de Cristo. Todo aquele que crê, Cristo acrescenta ao seu corpo, onde ele é a cabeça, e Deus é o superior, Deus Pai. Então, aí a aliança vale. Aí Cristo cumpre toda a lei. Agora, você pega no livro de Hebreu, que é o que nós estamos estudando, foi citado o dízimo, mas não está falando do dízimo de hoje. Está falando que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, e deu do que não era dele, era despojo de guerra. E ainda não era lei de Moisés, ainda não tinha sido estabelecida, porque Abraão veio antes de Moisés, de dízimo, entendeu? E o dízimo era animais, cevadas, colheitas, plantações que eles colhiam para sustentar as órfãs, as viúvas e a tribo de Levi que não trabalhava, e eles faziam o serviço em prol do templo que existia lá de Jerusalém, de pedra. Da época tinha o templo, certo? Então tudo era armazenado lá para sustento dos levitas, e eles tinham que compartilhar com os órfãos, a viúva e os estrangeiros que se adeitavam no povo hebreu ali, na tribos, né, deles lá. Então, e se convertia ao judaísmo, né? Os viajantes, né, de outras tribos que se convertiam ao judaísmo. Então eles tinham que passar a cumprir a lei, porque era convertido ao judaísmo, os estrangeiros, né, que era de outras nações que ia para lá. Então era para sustentar ali, certo? Por isso que Jesus falou para os fariseus no tempo de Jesus: dá o dízimo da hortelã, do cominho, e não negar a misericórdia e as coisas. Por quê? Porque ainda era tempo da lei. Aí aqui Hebreu fala cita o dízimo, não fala para dar, cita que Abraão deu o dízimo na época de Gênesis, lá atrás, entendeu? Agora eu pergunto, tem alguma carta de Pedro, de Paulo e de qualquer outro apóstolo que fala para você dar o dízimo, sem ser essa carta de Hebreus? Seja franco, se você estuda a Bíblia, estou falando de quem estuda, não estou falando dos novos convertidos que ainda não tem muito conhecimento, né? Ele está entendendo agora que nós estamos orientando. Estou falando de quem já estuda há tempo. Alguma carta fala de dízimo? Fala de oferta, não fala de dízimo. Eu quero ver alguém desmentir e mostrar. Mostra aqui, tirando a carta de Hebreu, que cita o dízimo. Estou falando da carta de Hebreu, irmãos. Qualquer outra carta. Veja se o apóstolo fala de dízimo lá. Então vamos lá, vamos dar sequência. A primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou o sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de hisopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, não para santuário feito por mão de homem. Agora, veio os judeus messiânicos, que é isso aqui, né? Ou tem outros também, não é só eles, né? Falar assim, tá na Bíblia que Jesus ia ensinar na sinagoga e no templo. Quando Jesus veio, como eu acabei de dizer, irmãos, naquele tempo Jesus veio para cumprir a lei. E naquele tempo ainda existia o templo de Jerusalém. Entendeu? E para o Senhor revelar a nova aliança, aonde que o povo ia se contar, se reunir para aprender da palavra e pregar a palavra? Naquela época de Jesus, não onde o povo se reunia? Nas sinagogas e no templo. Agora, eu pergunto para algum de vocês, você sabe o que é sinagoga? Sinagoga é a escola de judaísmo, entendeu? Então, lá eles ensinavam. E no templo era onde se adorava, onde fazia sacrifícios por fora, lá fora do templo, e derramava o sangue de bode e dava as ofertas, os dízimos, tudo. Só que Jesus ia mesmo no templo. Ele ensinava no templo e na sinagoga sim.
Mas enquanto o templo existia, enquanto a antiga aliança estava em vigor, porque Mateus e os evangelhos ainda é a aliança da lei, que Jesus veio para cumprir a lei. Agora eu quero que os judeus desse, que eu sou ignorante. Aí pega os judeus desse, fala que Jesus veio fazer o que aqui? Além dele morrer para pagar o nosso pecado, o que mais que Jesus veio fazer aqui? Ele não veio cumprir a lei? Ou estou falando insanidade aqui? Certo? Desculpa, irmãos, mas eu estou falando insanidade. Porque Jesus veio para cumprir a lei. E ele cumpriu a lei à risca. Certo? Tanto é que ele pregou no templo, deu o dízimo, ele fez tudo o que tinha que ser feito dos requisitos da lei, e Jesus cumpriu. Certo? Depois que ele falou que ele foi, inclusive, eu quero que o judeu venha aqui e fala, os fariseus religiosos não expulsou Jesus do templo? Não ameaçou Jesus de matar Jesus porque o poder dele estava sendo ameaçado? Certo? Aí Jesus falou, vamos, siga após mim fora do arraial. Entendeu? Porque a palavra eclésia, em grego, significa os saídos para fora. Para seguir a Cristo. Que é onde ia ser se formada a palavra eclésia, é a igreja. Certo? E Atos 2, onde desce o Espírito Santo. Então ali começa o Novo Testamento. Certo? Agora, depois do Novo Testamento, que Jesus profetizou a destruição do templo, na onde está escrito que Deus mandou construir outro templo de pedra? Me fala para mim na onde está. Deus pode até ter permitido construir o templo, mas ele não deu ordenança. Olha, construa o templo para mim, de pedra. Falou? Ele falou para construir no Novo Testamento, eu estou dizendo. Estou falando na Nova Aliança. O que Jesus falou para a mulher samaritana? Agora vocês querem obrigar o gentio a frequentar templo, os gentios praticar ritualísticos do Antigo Testamento, sendo que nós estamos numa nova aliança que é superior à antiga, que a carta do Hebreu falou? Então, peraí, judeu, você vai negar a carta aos hebreus? E eu estou falando para esses judeus messiânicos, porque os outros judeus, a gente sabe que ele não crê em Cristo como Salvador. A gente sabe que ele não considera o Cristo como Messias, o Senhor Jesus como Messias, tá? Ou Yeshua, ou Yahushua, ou Yahu, não importa a nomenclatura que cada um use aí, certo? Eles não consideram os outros judeus, mas os messiânicos dizem que aceita Cristo. Então, se aceita Cristo, você não pode negar as cartas da Nova Aliança. Então, você vai negar a carta de Hebreus judeus messiânicos, que a Nova Aliança é superior. Jesus não veio abolir a lei, ele veio cumprir. Ninguém está falando que Jesus veio abolir a lei. Falou assim, não, só que a lei do Antigo Testamento era figura para a nova lei da Nova Aliança. Certo? Agora, se vocês estão apegados aos seus rituais e vocês são judeus, porque uma coisa vocês têm que entender, os seus judeus respeitosos, porque o povo de Deus inicial é o povo de Israel, é o povo judeu, certo? É o povo escolhido, o terreno de Deus, ninguém nega isso, certo? Só que vocês têm que entender que os ritualísticos foram dados para vocês, judeus, não é para todo o povo. Você não pode colocar os gentios. Por que Paulo chamou a atenção de Pedro quando Paulo estava aceitado? Pedro estavam todos ali aceitados, né? Aí quando com gentios, até Pedro comia com gentios, e aí quando veio os da circuncisão, Pedro e os outros simularam e se afastaram, e Paulo teve que chamar a atenção de Pedro na frente de todo mundo. Pedro, tu que é judeu não vive como judeus, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós não somos pecadores perante os gentios, achados pecadores perante nós somos. Aí, ó, tá vendo? Então o que vocês me dizem isso daí? Para vocês ficar querendo obrigar, falando que se a gente não cumprir o requisito da lei do Antigo Testamento, que tem que cumprir toda a Torá, nós vamos pro inferno. Oh, meu amigo, para com isso, rapaz. Que conversa. Agora você é Deus para mandar os outros pro inferno? Ai, God. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo.
Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício O homem está ordenado uma única vez, depois vem o de juízo. muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Olha, e para juízo do que não crê, né? Que é a escolha, é a escolha. Uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que vão... Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. São uma recordação do pecado, ó lá. Então quer dizer, você vai recordar o pecado? Tá vendo? Os judeus, eles não enxergam isso daí. Alguns judeus, até os messiânicos, que acreditam em Cristo, não enxergam. Tudo bem, eles lá têm os rituais dele, porque ele veio das tribos. Se eles acham que tem que cumprir aquilo lá, para eles são judeus. Nós não somos judeus. Nós somos gentios convertidos a Cristo, então passamos a ser igreja. Eles também são igreja. Os judeus é igreja. Todos nós somos igreja, aquele que crê em Cristo Jesus. Mas a diferença do povo que é de outra nação para o povo judeus é essa, porque eles ainda cumprem os rituais lá do Antigo Testamento. Nós não cumprimos mais e nem somos obrigados pela a misericórdia, a graça e a nova aliança. Está escrito na carta de Hebreus. Então você pega a carta de Hebreus, você judeus messiânicos, rasga ela e fala que essa carta de Hebreu é herética, que quem escreveu é um herege e pronto, acabou. Quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisesse. E deles te agradaste. Os quais são feitos conforme a lei. Sou eu que estou dizendo, Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios. Repetidamente, lá no Antigo Testamento. Nunca pode remover os pecados. É só sombra. De oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Porque, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Aperfeiçoou o que tem sendo santificado. Hoje nós somos santificados por quê? O que Jesus falou lá no Evangelho de João? Pai, santifique, a sua palavra é a verdade. Santifique-o pela sua palavra. Não é pelo rituais judaicos, não é pelos os dias de festa. Não estou falando que você não possa participar de dias de festas judaicas, religiosas. Pode participar, irmãos, não tem nada demais. Mas o que eu estou falando é que você não pode impor como meio de salvação as festas judaicas. Porque esses messiânicos, judeu messiânico faz isso. Se você não cumprir as festas, as regras alimentares, porque a regra alimentar até eu concordo, né? Porque tem muita questão sobre os alimentos aí, não todos, não estou falando de todos, exclusivamente sobre carne de porco, né? Porque os porcos, o espírito imundo, quando Jesus expulsou, entraram nos porcos. Tudo bem, até aí eu fico até quieto. Mas em outros alimentos carnívoros, você pode comer, porque Deus falou que purificou. Entendeu? Pode ter a ressalva sobre a carne de porco, tudo bem, vai. Eu nem vou discutir. Cada um, se acha que não tem nada, pode comer. Se acha que não tem, pois Deus purificou os animais.
tá escrito, em qual carta mesmo? Nada há que rejeitar. É 1 Coríntios, tá escrito, e Timóteo, acho que é 1 ou 2 Timóteo, isso daí, né? E tem uma outra, não sei se Efésios também, Paulo relata a mesma coisa, né? Ou Colossenses, né? Tá tudo lá. Os caras negam o que tá escrito, pô. Vai, vem. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Olha. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Tá. Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Plena confiança. Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu. Rasgou o véu. Do seu corpo. O corpo foi rasgado. Pois um grande sacerdote. Rasgou o véu físico e rasgou o seu corpo. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, e espírito e verdade, aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Com toda a ousadia entramos no Santos dos Santos, que é o celestial, que é no templo verdadeiro, irmãos. E outra coisa que eu vou ler aqui, ele falou assim, vou escrever as leis nos seus corações, e não precisa que ninguém vos ensine. De novo, porque tem que ensine. Você precisa de ensino no começo, depois você caminha com as suas pernas. Foi o que está na palavra lá da carta de João também. Conecta essa carta com a carta de João. Aí eu vou ler aqui, para vocês um versículo aqui, para mostrar para vocês de uma vez por todas, né? Porque esses caras são picaretas, velho. Eles falam muitas verdades, sim, mas ele mistura. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, irmãos. Deixa eu ver se eu acho. Tô procurando aqui. Procura aí na sua Bíblia. Se alguém puder abrir a sua Bíblia aí. Se não puder, procure depois. Eu vou citar aqui, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 também. Deuteronômio de 6 a 6, né? Versículo 6, capítulo 6, versículo de 6 a 9. Olha o que eu vou ler aqui, A importância de educar os filhos. Aí, Deus está escrevendo aqui, em Deuteronômio. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás teus filhos e delas falarás aceitado em tua casa. Hoje acontece isso? Não acontece. Os pais não ensinam os filhos, né? A palavra do Senhor. E anunciando pelo caminho e deitando-se e levantando. Ao deitar, ao levantar, você ensina seu filho a palavra. E também atarás por sinal na tua mão e serão por textura, ou por testeira entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa, nas tuas portas. Aí, porque os judeus, ele usam uma caixinha, que lá é como se tivesse a lei de Deus naquela caixinha, que é o tefili, que eles chamam, né? Na testa. E uma tira na mão, porque com a mão eles vão pôr os ensinamentos da palavra de Deus. Por isso que ponham entre seus olhos, nos seus testais, entre os seus olhos, né? E a sua mão, a lei de Deus. Então, no tefilim está a lei de Deus, que é na testa que os judeus colocam, tá? Na sua mão a tira que é que eles vão trabalhar para pôr em prática. E aqui para nós cristãos, a lei de Deus é a palavra de Deus, que está entre os nossos olhos aqui, tô olhando para ela, e com a sua mão você vai botar em prática os ensinamentos da nova aliança, tá? A única coisa do Antigo Testamento por gentios é obedecer os 10 mandamentos. O resto é nova aliança, tá? E aí, eu falei lá do sinal da besta e o sinal espiritual
do servo de Deus. Esse sinal aqui é espiritual, mas para os judeus ele também tem o sinal físico, que é o tefilim e a tira na mão. Assim como a marca da besta vai ser espiritual, eu estou falando aqui de outra coisa, irmão, só para dar só uma palhinha para explicar no outro assunto que eu falei. A marca da besta vai ser tanto espiritual, que é as suas escolhas, a quem você quer servir, né? Ou a Deus ou a outro. Se você servir a outro, é a marca da besta. Se é servir o mundo, os governos corruptos, se curvar a eles, ao sistema deles, e a marca física que vão te colocar para te rastrear, tá? Eu só dei essa palhinha aqui porque eu esqueci de dar esse detalhe no outro vídeo. Vamos dar sequência aqui. E que isso daqui também faz parte desse estudo também. Lavados com água interliga, tá? Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Peraí. Aí esse versículo é outro que eles distorcem, ó. Aqui está dizendo, irmãos, não deixe de congregar ou de reunirmos, porque isso é mandamento do Senhor, porque nós temos que comungar. Quem aqui, irmãos, falou que você não tem que se comungar, que se congregar, que se reunir? Quem é que falou isso? Agora, esses falsos profetas, eles distorcem o que a gente fala, para poder falar que nós somos os falsos profetas. Aqui está falando, não deixei de se reunir na igreja ou como igreja. Quer que eu volte? Como igreja, o que Jesus falou? Aonde está 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu me faço presente. Não é a quantidade, não é o local, é sinceridade de coração e aonde está 2 ou 3. Certo? Vamos voltar aqui. Faço questão. Vamos lá. Como igreja ou na igreja? Com água pura. Deixar de se reunir. Com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Como igreja. Como igreja, não na igreja. Como igreja, porque a igreja sois vós. Entendeu? Agora esses falsos profetas vêm distorcer a palavra de Deus para nos levar ao engano. Mas tem aqueles que se deixam enganar, né? E quem aqui falou que não tem que se reunir? E para que a gente se reúne? Para vários motivos, irmãos. Você pode se reunir para estudo da palavra, você pode se reunir para oração, você pode reunir para fazer a ceia do Senhor e compartilhar. Ceia é um jantar, não é nada cerimonial especial, irmãos. É você compartilhar de um jantar com quem quer que seja, com o seu vizinho, com o seu irmão em Cristo, com o seu próximo. Vai ter uma ceia aqui. Como eu sou cristão, essa ceia vai ser em adoração ao Senhor. Porque quando a gente ora, a gente santifica o alimento que a gente come. E com ações de graça, porque você vai compartilhar os alimentos com o seu próximo, compartilhe o alimento. Isso é a ceia do Senhor hoje, certo? Então, você pode se reunir para a ceia do Senhor, você pode ir para estudar a Escritura, para orar, ou para fazer todas essas coisas juntas. Entendeu? Ninguém está falando que não tem que se reunir, mas tem que se reunir da forma que eles querem. Dentro de um templo, para eles te manipular, para eles te enganar, para ele pregar requisito da lei, pôr dentro dos tempos de hoje e fazer você obrigar e ser manipulado, porque senão você vai para o inferno. Vai. Aqui, ó. Uns aos outros, ainda eu já tenho olhos espirituais abertos. Vem com essa. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo de fogo intenso que os inimigos de Deus. Olha aí, sabe por quê? Porque tem gente que pega a graça de Deus, como fala a carta de Judas, e transforma em libertinagem. Cristo já morreu, eu posso viver do jeito que eu quero. Olha aqui o recado, ó. Tá vendo? É quando eu falo, eu tô julgando. A própria palavra fala. Não é porque você recebeu a Cristo e está no Evangelho da Graça que você pode dar ocasião não fazer isso. Paulo fala em Gálatas e Efésios, ele fala assim, não usai da liberdade com que Cristo te libertou para dar ocasião à carne.
para pecar. Não, eu posso pecar, Jesus já pagou, eu posso viver do jeito que eu quero, eu vou para o céu do mesmo jeito. É o que está dizendo aqui? Então pronto. Aí eu falo bobagem. Eu estou orientando para a salvação das pessoas, para você conhecer a verdade e não ser enganado. Nem por você mesmo, porque às vezes a Bíblia fala que o nosso coração é mais enganoso que tudo, irmãos. Entendeu? Não estou falando para julgar ninguém, porque eu sou falho, eu sou pecador, igual qualquer um aqui, não sou melhor que ninguém. Eu também luto contra a minha carne. A palavra diz assim, ó: se você andar em espírito, de maneira nenhuma cumprirei a concupiscência da carne. Às vezes eu erro e peco na carne, certo? Só que eu tenho que confessar para Deus, pedir para Deus me perdoar, o sangue de Jesus me purificar, e eu tenho que lutar contra a minha carne. A maioria dos meus atos tem que ser guiado pelo Espírito. Eu tenho que subjugar a minha carne. Entendeu? Isso é luta contra a carne. Se você estiver lutando e escorregar uma vez ou outra, Deus entende. Agora, se você falar, Cristo já morreu, já pagou meu pecado, eu posso viver do jeito que eu quero. Ninguém pode me impor regra. Então tá bom, é uma escolha sua. Depois você vai ver lá no fim das coisas como o que vai acontecer. Olha. A lei de Moisés morria sem. Ninguém pode te impor, não, obrigar. Ninguém a obedecer nada. Estou falando que está escrito aqui. Castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual foi profanou o sangue da aliança. Insultou o Espírito da graça. Insultou o Espírito da graça. Pois aquele que disse: pecou deliberadamente depois de conhecer a verdade. E outra vez o Senhor. Isso serve para mim ou para qualquer um. Terrível não é só para os outros, não. Cair nas mãos do Deus vivo. Terrível coisa é cair. Por isso que eu falo, se você cair na mão dos homens, Deus te livra. Se cair na mão do diabo, Deus te livra. Agora, se você cair na mão do Deus vivo, terrível coisa é. Porque quem vai te livrar da mão de Deus, que é o soberano, poderoso de toda a terra, aí que é difícil. E outra, irmãos, o que foi falado lá atrás também, outro ensinamento que muitas pessoas negam: o diabo não existe. Se está falando do diabo na Bíblia quase inteira, como é que o diabo não existe? Como é que a condenação eterna não existe se na Bíblia inteira várias cartas falam da condenação para quem permanecer no pecado? Vamos e venhamos. Não sejamos coerentes com a palavra. Se a gente se diz cristão, não podemos negar o que a Bíblia nos ensina, irmãos. Que isso? Depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois, em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. E por que ele fala que nós não somos do que retrocede? Como que ele sabe que nós não somos? Porque Deus é onisciente. Deus sabe que aqueles... Você pode tropeçar, irmãos. Eu posso tropeçar. Mas a gente não desiste de lutar, de perseverar no caminho de Deus, de buscar a santificação. A palavra diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Santidade não significa você ser perfeito, tá? Significa que você está lutando para se purificar mediante a palavra, mediante a oração, mediante você andar na justiça, mediante o que a palavra te ensina. Seja honesto, seja justo, seja verdadeiro, seja sincero, seja caridoso, seja bondoso. Ame a Deus em primeiro lugar, ame ao próximo como a ti mesmo. Se você ama o próximo, você não vai fazer mal, você não vai roubar, você não vai matar, você não vai prejudicar, você não vai trair o próximo, você não vai roubar o que é do próximo, você não vai tomar a mulher do próximo, entendeu? Então isso é santificação. Não é que você nunca vai errar, você vai lutar para ser guiado às suas atitudes, fazer mais as obras do Espírito do que a obra da carne. Porque a carne vai... outro dia eu estava fazendo um estudo que estava dizendo sobre isso. A carne, a obra da carne é mais forte que o Espírito. Mas quando você vai para o Espírito subjuga a carne. Então,
É uma luta tremenda. A gente que é cristão, por isso que muitos não querem se converter. Primeiro, que você vai ter que lutar o tempo quase todo contra a sua vontade carnal, para fazer a vontade de Deus. E isso acontece com qualquer um. E às vezes eu tropeço também. E aí me arrependo. Mas eu procuro fazer mais a vontade do Espírito. Às vezes eu caio. Entendeu? E aí eu tenho que me restabelecer. E outra, e você vai ter muitas lutas com forças espirituais que vão te atacar. E muita gente tem medo disso. Aí não quer se converter porque mas o diabo vai cair, irmãos. Ele pode te atacar. Mas Deus promete que a porta do inferno não prevalece sobre a igreja de Deus. Deus promete que o diabo, por mais que ele te ataque, ele vai ser derrotado. Entendeu? Que nós somos mais que vencedor em Cristo. Nós somos atacados e Deus permite, nós somos atribulados para aperfeiçoar nossa fé, para fortalecer a nossa fé, para a gente não desistir, para a gente perseverar. Entendeu? É assim a vida do cristão verdadeiro. Ou você aceita isso, ou então apostata da fé, desiste, ué. Porque se você tem medo disso daí, eu também tenho medo. Não vou falar só porque eu falo da palavra, eu não tenho medo, não. Tenho, mas eu tento pedir força a Deus para mim não deixar o medo me acovardar e me derrubar de vez. Entendeu? Eu oro pedindo isso para Deus, entendeu? É isso. Vamos lá, vamos dar sequência. Hebreus, capítulo 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel hoje a nossa, que ele havia feito nossa cidade prometida assim, é o céu. Nós somos cidadãos do céu. Originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. A cidade é a Nova Jerusalém Celestial. E outra, lá atrás ele falou da Jerusalém, e esses judeus messiânicos, eles pensam que fala da Jerusalém terrena. Ela vai ser terrena, porque ela vai descer do céu. Só que é uma Jerusalém espiritual. Porque nós, mesmo de uma distância longínqua, muitos de nós somos descendentes dos primeiros judeus lá. Entendeu? Porque é uma linhagem que depois, se for ver lá em Gênesis, que eu construí a torre e todos falavam uma língua só, Deus confundiu a língua, espalhou o povo e cada um foi para um lugar. Aí começou a construir nações.
Entendeu? Então, muitos, todos nós saímos dos primeiros. Entendeu? Então, quando fala Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém espiritual, que quando a gente se converte, a gente faz parte do corpo de Cristo. A salvação vem de quem? Dos judeus, porque Cristo era judeu, da tribo de Judá, certo? Então, a Nova Jerusalém vai ter várias nações juntas no céu, vários povos de várias tribos, línguas e nações, como diz o livro de Apocalipse, entendeu? E muitos judeus ainda não entendem isso daí, né? Eles, sei lá, mas não é por mal não, é porque eles estão cegos ainda, mas Deus vai abrir os olhos deles lá na frente. Promessas estava pronto a sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Deus Jacó. pode ressuscitar os mortos. Tá? Vou parar aqui, irmãos. Depois eu dou sequência no último vídeo, tá? Vai ser necessário 4 vídeos. Deus ressuscita os mortos. O que isso quer dizer? A Bíblia, as pessoas confundem isso, porque a Bíblia, ela fala de 2 ressurreições, tá? Uma ressurreição é a ressurreição espiritual que Paulo fala em 1 Coríntios, só que ele não fala só da ressurreição espiritual. Paulo também fala da ressurreição física, que vai ter no último dia. Qual que é a ressurreição espiritual? Quando você encontra com Cristo, se converte, você estava morto nas suas ofensas e pecados, aí você olha para dentro de si, vê quanto você é pecador, pede para Cristo entrar na sua vida, você tem um encontro com Cristo e se converte. Aí é o novo nascimento. Então você renasce, você ressuscita dos seus pecados, porque quando Adão pecou, ele não morreu instantaneamente fisicamente, primeiro ele morreu espiritualmente. Por isso que a serpente que estava, Satanás incorporou nela, ele falou: certamente que se comer do fruto não morrereis, sereis como Deus. Aí Adão e Eva comeu e não morreu fisicamente, ainda viveu 900 e tantos anos, mas eles morreram espiritualmente, depois veio a morte física, entendeu? E assim como tem a ressurreição espiritual, tem a ressurreição física. Então Deus vai dar um novo corpo na ressurreição dos últimos dias. Só que as pessoas confundem. Quando Paulo fala da ressurreição espiritual, aí a pessoa, não, aí tá falando que vai ressuscitar espiritualmente, irmãos. É no seu intelecto, você nascer da palavra de novo. Sim, mas não tem só essa ressurreição. Paulo, na mesma carta de 1 Coríntios, ele fala da ressurreição do corpo. E ele fala, se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, ainda estamos no nosso pecado, somos mais miseráveis, porque só esperamos em Cristo só para esta vida. Está escrito, leia lá a carta de Coríntios. Então tem 2 ressurreições. Tem a ressurreição espiritual, tem a ressurreição física. Entendeu? E aí a física ninguém crê. Ainda mais se dizendo cristão, como é que pode, né? A pessoa se diz cristão e não existe ressurreição. Você é gnóstico? Porque os gnósticos acreditam só na parte de espírito, da parte espiritual. Eles são contra a matéria, né? A matéria foi contaminada, mas Deus, quando criou, disse que ela era boa. E Deus vai restaurar a matéria, só que com uma nova roupagem. Porque aí vai vir a Nova Jerusalém, aí vai vir habitar a justiça e os novos corpos sem pecado. Entendeu? E isso que a pessoa não entende. Muito obrigado, compartilha o vídeo, deixa o like, badala o sininho de todas, deixa o dislike se não gostou, se inscreva quem não é inscrito e bem-vindo a novos inscritos. Fui!